Uma das dúvidas que eu mais recebo aqui no canal é em relação à troca de celular, principalmente quando a gente tem lançamento de novas gerações. Então, por exemplo, vai lançar agora o S10 e aí surge aquela batelada de pergunta: Becker, vale a pena eu pegar o S9? Vale a pena talvez eu pegar até o S8, que são duas gerações anteriores? Então vamos falar sobre esse assunto hoje, tirar as dúvidas gerais que eu sempre recebo aqui, para você saber se realmente vale a pena você gastar mais dinheiro e pegar um celular já com tudo de bom, tudo de último lançamento no mercado, ou se vale a pena você economizar o seu rico dinheirinho e pegar talvez até duas gerações anteriores, quem sabe? Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Eu sou o Becker aqui no seu canal de tecnologia e se você não está inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, ó, ativa o sininho para receber as notificações e também me siga nas redes sociais para ficar ligado aqui nas últimas novidades. E uma dica bem legal para você economizar nas suas compras online é utilizar o Bitec Pague Menos, que é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços. Ele tem testador de cupom automático, várias ferramentas legais que com certeza vão ajudar você na economia aí do dia a dia. Aproveita, o link tá aqui na descrição e ele é grátis, beleza? Mas vamos então ao que interessa e tirar essa dúvida cruel que mata a galera toda vez que tem um aparelho aí que é lançado. Esse tipo de dúvida, gente, ele rola para todas as categorias de aparelho, desde Moto G, linha intermediária, até linha de entrada às vezes, mas normalmente para as linhas dos aparelhos mais caros é o que vem mais pergunta, porque como eu já falei, os descontos são maiores. Vamos entender uma coisa: quando um aparelho é lançado, normalmente, principalmente os aparelhos top de linha, falando dos aparelhos melhores, eles costumam ter uma potência que excede o que existe atualmente. Então, por exemplo, o Snapdragon 845, que ainda é um processador atual, o top de linha, já está saindo aí o 855, mas quando ele foi lançado e atualmente, ele consegue rodar sem problema nenhum todos os aplicativos que você encontra aí na Play Store, ou seja, os processadores da Apple, na loja da Apple também, todos os aplicativos ele roda sem nenhum problema, porque você tem potência de sobra, memória RAM de sobra, você tem câmeras boas e assim por diante. Então, em termos de desempenho, esses aparelhos eles te garantem facilmente aí um uso na faixa de 3 anos, sem preocupação, e obviamente ele dura mais do que isso, né? É claro que 3 anos já é um período considerável para a tecnologia, mas de forma geral, esses processadores eles excedem o que você precisa. Então, quando a gente está falando de um aparelho do ano anterior, é claro que se você pegar um Galaxy S9, por exemplo, mesmo estando lançando o 10, ele continua sendo um aparelho que vai tirar de letra o que você precisa, em termos de processamento, em termos de câmera e assim por diante. É claro que você tem que olhar o tipo de aparelho que você está procurando, porque cada aparelho tem um ponto forte, né? As câmeras, por exemplo, da linha do Galaxy são muito boas, o OnePlus ele tem um custo-benefício e é muito rápido, mas as câmeras não são tão boas como, por exemplo, a linha do Galaxy. Você tem as variações que você tem que olhar o que você precisa no aparelho, é claro, mas normalmente uma geração anterior, meu filho, pode pegar sossegado que ele vai rodar sem problema nenhum. E aí você deve estar se perguntando em relação a duas gerações anteriores. Então, falando do Galaxy, né, que é o exemplo que a gente está dando aqui, o S8 ainda valeria a pena? O S8 Plus? Sim, sem dúvida ainda valeria a pena. É claro que a gente está falando de um aparelho que já tem 2 anos, mas ainda assim o processador roda liso, você vai ter multitarefas sem problema nenhum, a câmera continua sendo muito boa, e aí você tem que colocar na balança o que você utiliza no seu dia a dia. Então eu sou uma pessoa que gosta muito de jogo, eu sou frenético aí para jogos, uso muito aplicativo pesado, tiro muita foto. Quando você faz essa parte gráfica, a gente poderia dizer assim, um pouco mais pesada, é legal que você tenha, que você tente ter em mãos sempre o último aparelho, mais uma geração anterior, eu não vejo problema nenhum. Quando a gente fala de duas gerações anteriores, ele vai dar conta sim, só que você já está contando que ele tem 2 anos lançado e aí daqui a 2 anos ele já tem 4 anos. Então, é um prazo já maior para a vida útil de um aparelho. Agora, se você é um usuário intermediário, vai dar conta, galera, de boa. Você pode pegar um S8, por exemplo, que você não vai ter problema nenhum, você vai conseguir utilizar esse aparelho, principalmente se você faz o básico, redes sociais, joga um joguinho de vez em quando, as fotos do aparelho são muito boas, então você tira foto, vai ter fotos muito boas, e você não vai sentir problema nenhum, né, em relação a uma diferença para um S10, por exemplo, falando de um usuário intermediário. Agora, quando a gente olha para aparelhos intermediários, que não são top de linha, né, como a linha S, a gente começa a falar, por exemplo, sei lá, de uma linha Moto G, de aparelhos às vezes da Xiaomi, que você tem linhas intermediárias e tudo mais, você aí tem que prestar um pouco mais de atenção, olhar qual que é o hardware do aparelho, porque essas marcas, elas costumam lançar muitas vezes um aparelho, digamos, em 2018, com um processador que foi lançado há 3 anos atrás, às vezes.
Então é um aparelho de 2018, do ano passado, só que tem um hardware de 2, 3 anos atrás. Então isso tem que se prestar atenção. A gente tem, por exemplo, o exemplo aí da Motorola, por exemplo, o exemplo foi bom, né? O exemplo do Motorola One, que ele é um aparelho de 2018 e ele foi lançado com o Snapdragon 625, que é um processador já defasado, não é um processador que não vai rodar, nada, não é isso, mas ele já é bem defasado, a gente tem já uma linha muito mais nova, então precisa se tomar cuidado nas linhas intermediárias, porque não funciona exatamente como os top de linha, você tem que exatamente saber o hardware que equipa aquele produto, porque muitas vezes você tem um aparelho, sei lá, que é lançado no ano de 2018, que é de uma linha intermediária, e lá em 2019, agora, eles lançam às vezes com o mesmo processador, mas uma melhor em câmera, a memória RAM é igual, o armazenamento é igual, mas você tem um design diferente, uma câmera melhorada, só que o hardware é a mesma coisa. E aí a economia se torna melhor ainda, porque se você não liga muito para a câmera, você pode às vezes pegar um aparelho com o mesmo hardware do ano passado, só que a câmera para você não faz tanta diferença. Então beleza, o design não mudou tanto, não faz tanta diferença, e aí você economiza nesses pontos. Mas em aparelhos de entrada intermediário, sim precisa ter atenção, porque a diferença às vezes de preço é muito pouca, e você consegue às vezes pegar um aparelho, quando muda a geração de processador, essas coisas, já melhor. Mas na maioria dos casos, eles são bem próximos. Então, só prestar atenção nisso para não ter rolo, e aí você escolhe o que é melhor para você. Eu, sinceramente, se eu utilizasse hoje em dia um Galaxy S8 Plus, para mim estaria dando conta sem problema nenhum pro que eu faço, né? Apesar de eu testar muito aparelho, eu acabo usando mais rede social, e bastante YouTube, é óbvio, jogo uns joguinhos mais para fazer teste nos aparelhos. Então, para mim, é um aparelho que daria conta de boa. Eu, que sou viciado em tecnologia, não precisaria de um Galaxy S10. E aí, é claro que vai também do quanto você tem em conta aí, né? Quanto você tem no banco, porque esse dinheiro, gente, de troca de aparelho, você pode investir, você pode colocar em outras coisas. Eu acho que o celular, desde que ele esteja te atendendo, né, no dia a dia, não tá fazendo falta, você não tá sentindo que ele tá lento, ele não tá te irritando no uso, as fotos estão de acordo com o que você espera, não tem por que trocar. Então muita gente me pergunta também, quando lança às vezes um aparelho próximo da linha, sei lá, Becker, eu tenho um OnePlus 6 e vale a pena eu pegar um Mi 8? São aparelhos muito semelhantes em termos de desempenho, que tem câmeras semelhantes também, então assim, você não vai ter ganho ali, você vai ter um gasto a mais de troca por causa de um luxo que você quer ter um outro aparelho. Se for isso, tudo bem, se tiver claro para você, tudo bem, mas o ganho que você vai ter efetivamente é muito pouco, e aí esse dinheiro não é um dinheiro bem gasto, a gente poderia falar assim. E a gente sabe que é difícil ganhar dinheiro, então vale a pena você tentar equalizar isso e só trocar quando realmente sentir necessidade. Se o aparelho estiver dando conta no seu dia a dia, fica sossegado, vai usando, na hora que ele começar a ficar lento, começar a engasgar com os aplicativos, alguma coisa estiver te irritando, aí beleza, você vê um outro aparelho aí melhor, tá bom? Mas agora eu quero saber em relação a vocês, você troca seu celular todo ano, de 2 em 2 anos, você vê problema em pegar uma geração anterior? Comente aqui embaixo, vamos ver o que a galera faz aí de forma geral, para você também poder se localizar e compartilhar o que você acha melhor, para dar uma ajuda aí para quem tá procurando saber melhor sobre isso, tá bom? Não esqueça de se inscrever, deixa o seu like, muito obrigado por quem viu até agora e ativa o sininho para receber as notificações, porque tem vídeo todo dia com muita coisa legal, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e a gente se vê nas próximas. Tchau, tchau!